Lendas Episódio 10 As Pragas do Egito. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante, as pragas do Egito. Os castigos que Deus enviou sobre o povo egípcio para libertar os israelitas da escravidão. Veremos quais foram essas pragas e o que elas significam para nós hoje. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. A primeira praga foi a água transformada em sangue. Deus mandou Moisés estender a sua vara sobre o rio Nilo e toda a água se tornou em sangue. Os peixes morreram, a água fedeu e os egípcios não tinham o que beber. Essa praga mostrou que Deus é maior do que os deuses egípcios, que eram associados ao rio Nilo, como Osíris e Api. Essa praga também foi um sinal de julgamento, pois o sangue representa a vida e a morte. O rio Nilo era a fonte de vida dos egípcios, mas se tornou em fonte de morte devido à desobediência do faraó. A segunda praga foram as rãs. Deus mandou Moisés estender a sua mão sobre as águas do Egito e surgiram rãs por toda a parte. Elas invadiram as casas, os quartos, as camas, os fornos e as panelas dos egípcios. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Eque, que tinha cabeça de rã e era o deus da fertilidade. Essa praga também foi um sinal de humilhação, pois as rãs eram consideradas sagradas pelos egípcios, mas se tornaram em uma praga insuportável. As rãs representavam a vida abundante, mas se tornaram em uma fonte de incômodo e nojo. A terceira praga foram os piolhos. Deus mandou Moisés dizer a Arão que batesse com a sua vara no pó da terra e todo o pó se tornou em piolhos. Eles atacaram os homens e os animais dos egípcios. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Geb, que era o deus da terra. Essa praga também foi um sinal de impureza, pois os piolhos eram considerados imundos pelos egípcios, que se preocupavam muito com a higiene e a limpeza. Os piolhos representavam a sujeira e a doença, que afetavam tanto os homens quanto os animais. A quarta praga foram as moscas. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que deixasse o povo ir, senão ele enviaria enxames de moscas sobre ele, seus servos e seu povo. As moscas entraram nas casas dos egípcios e estragaram a terra. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Kepri, que tinha cabeça de escaravelho e era o deus do sol nascente. Essa praga também foi um sinal de extinção, pois Deus fez separação entre os israelitas e os egípcios. As moscas não entraram na terra de Gósen, onde habitava o povo de Deus. As moscas representavam a corrupção e a destruição, que atingiam somente os inimigos de Deus. A quinta praga foi a morte dos animais. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que deixasse o povo ir, senão ele enviaria uma peste sobre os animais dos egípcios. Todos os cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas morreram. Essa praga mostrou que Deus é maior do que os deuses egípcios relacionado aos animais, como Ator, Anubis e Baster. Essa praga também foi um sinal de perda, pois os animais eram muito valiosos para os egípcios, tanto como fonte de alimento, como de transporte, de trabalho e de adoração. A morte dos animais representava a fome, a pobreza e a idolatria, que afetavam a economia e a religião dos egípcios. A sexta praga foram as úlceras. Deus mandou Moisés e Arão pegarem cinzas do forno e as lançarem diante do faraó. As cinzas se espalharam pelo ar e causaram úlceras nos homens e nos animais dos egípcios. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Imhotep, que era o deus da medicina. Essa praga também foi um sinal de sofrimento, pois as úlceras eram feridas dolorosas e contagiosas, que impediam os egípcios de se curarem ou de oferecerem sacrifícios aos seus deuses. A
Úlceras representavam a dor e a vergonha, que atormentavam o corpo e a alma dos egípcios. A 7ª praga foi a chuva de pedras. Deus mandou Moisés estender a sua vara para o céu e houve trovões, relâmpagos e uma chuva de pedras muito forte sobre todo o Egito. Tudo o que estava no campo, homens, animais e plantas, foi destruído pela chuva de pedras. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Nut, que era o deus do céu. Essa praga também foi um sinal de aviso, pois Deus anunciou com antecedência o que iria acontecer e deu a oportunidade para os egípcios se protegerem. Alguns dos servos do faraó temeram a palavra de Deus e recolheram os seus animais e os seus servos para dentro das casas. A chuva de pedras representava a ira e o poder de Deus, que podia controlar os elementos da natureza. A 8ª praga foram os gafanhotos. Deus mandou Moisés estender a sua mão sobre a terra do Egito. E vieram gafanhotos sobre toda a terra. Eles comeram tudo o que restou da chuva de pedras, todas as plantas e frutos das árvores. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Ísis, que era a deusa da agricultura. Essa praga também foi um sinal de desolação, pois os gafanhotos consumiram toda a vegetação do Egito, deixando a terra nua e sem vida. Os gafanhotos representavam a fome e o juízo final, que devoravam toda a esperança dos egípcios. A 9ª praga foram as trevas. Deus mandou Moisés estender a sua mão para o céu e houve treva espessa sobre toda a terra do Egito por 3 dias, ninguém via nada, nem saía do seu lugar. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio Ra, que era o deus do sol. Essa praga também foi um sinal de isolamento, pois as trevas impediram os egípcios de se comunicarem mutuamente ou com os israelitas. As trevas representavam a cegueira e o terror, que envolviam os egípcios em uma noite sem fim. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que à meia-noite ele passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho da escrava, e também os primogênitos dos animais. Essa praga mostrou que Deus é maior do que o deus egípcio faraó, que era considerado o filho de Ra e o senhor da vida e da morte. Essa praga também foi um sinal de libertação, ao ir por causa dela que o faraó deixou finalmente os israelitas saírem do Egito. Mas para serem poupados da morte dos primogênitos, os israelitas tiveram que seguir instruções específicas de Deus, sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos batentes das portas e cozinhar a carne para ser consumida naquela noite. O sangue do cordeiro serviria como um sinal, protegendo as casas dos israelitas da ação da 10ª praga. O faraó, ao ver a devastação causada pelas 9 pragas anteriores, finalmente cedeu e permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Essas pragas não apenas demonstraram o poder de Deus sobre os deuses egípcios, mas também foram uma expressão da justiça divina diante da opressão e recusa persistente do faraó em liberar o povo escolhido. As pragas do Egito são uma narrativa poderosa que nos ensina sobre a soberania de Deus, sua capacidade de julgar os ímpios e libertar os oprimidos. Essa história ressalta a importância da obediência a Deus e da confiança em seus caminhos, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente desafiadoras. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas não haver outro semelhante a mim em toda a terra. Êxodo 9:14, sobre a importância da obediência. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou os israelitas saírem da sua terra. Êxodo 11:10, sobre a libertação dos oprimidos. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto num pergaminho como um memorial e declara aos ouvidos de Josué que apagarei certamente a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Êxodo 17:14. Nesta jornada através da história bíblica das pragas do Egito, somos lembrados da grandeza de Deus, de sua justiça e de sua capacidade incontestável de libertar seu povo. As pragas não foram apenas
Eventos miraculosos, mas manifestações do poder divino sobre os deuses do Egito, expressando a intervenção justa de Deus diante da opressão. A história também destaca a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. O faraó, endurecendo o coração, representa a resistência à vontade de Deus, enquanto os israelitas, seguindo as instruções divinas, encontraram proteção e libertação. Que essa narrativa nos inspire a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo a soberania de Deus, buscando obedecer à sua vontade e confiando em sua promessa de libertação. Assim como os israelitas foram conduzidos para fora da escravidão, que possamos ser guiados por Deus em nossas próprias jornadas, confiando em sua fidelidade e experimentando a libertação que Ele oferece. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.